Olá, gente. Mais um vídeo aqui no Vamos Ler. Olha, eu aproveitei que enquanto eu estava gravando outro vídeo, estava dando uma olhada aqui nos títulos e vou falar com vocês, vou dar dica para vocês desses dois livros aqui, ó. Dessa vez é uma dobradinha. Terminei de ler há pouco tempo, tenho lido muito sobre isso. Esses aqui compõem a biografia da televisão brasileira. E aí, gente, eles são interessantíssimos, porque a televisão brasileira, você pensa, mas aí eu vou ficar lendo sobre celebridade, vou ficar lendo sobre vida de celebridade. Não, não é nada disso, gente. Isso aqui mostra a televisão brasileira como parte do crescimento e como parte decisiva de uma sociedade a partir da sua implantação no Brasil. Porque a nossa televisão, ela foi instaurada aqui em 1950. Era para ter sido alguns anos antes, mas teve politicagem, teve atraso, aquele jeitinho que a gente conhece. E aí foi instaurada pelo Assis Chateaubriand, grande empresário, dono dos Diários Associados, um cara influente, claro, na época, década de 50. O cara tinha dinheiro, o cara tinha essa ideia. E aí baseado muita coisa na TV dos Estados Unidos, que já existia anos antes. E aí, gente, quem escreve esses dois livros, esses dois volumes, são Flávio Rico e José Armando Vanucci. O Flávio Rico, ele é colunista de televisão, ele é entendedor de televisão. Gente, quando eu digo isso, não estou falando que tal atriz largou tal pessoa. Não, não. Eu digo, cara entendedor mesmo da máquina televisão, da empresa, da indústria televisão. Porque é uma coisa que mexe muito com o imaginário das pessoas desde a década de 50. Então, as pessoas acham que aquilo ali é claro, tem um certo glamour, tem uma certa coisa que foi implantada na cabeça da sociedade, mas é uma empresa, como todas as outras. Os artistas são funcionários da empresa. E aí é interessantíssimo, que aí o primeiro volume fala sobre a instauração da televisão no Brasil, os primeiros artistas, o maquinário, como foram chegando algumas novas tecnologias, como o VT, né, o videotape, que aí permitiu que as novelas fossem gravadas, os programas fossem gravados, porque era ao vivo. Era ao vivo. Então, se você errasse numa novela, e as novelas eram curtas, não durava meses como duram hoje em dia. Então eram curtíssimas, mas ao vivo. Então se você errasse uma fala, ia ficar errado na novela. E aqui, nesse volume, fala sobre o aparecimento das televisões Tupi, Record, TV Globo, TV Excelsior, a Bandeirantes, as TVs Itacolomi, as TVs menores, mais locais. Não, aliás, as locais fala aqui, ó, nesse segundo livro. Que aí fala sobre as locais, fala sobre as afiliadas. É interessantíssimo. Fala sobre o Ibope, que muita gente não entende o que é. Sobre as telenovelas, sobre o telejornalismo, que é importantíssimo,
sempre foi. É claro que tem grandes destaques no telejornalismo, por exemplo. E aí tem muitas curiosidades também. Por exemplo, o telejornalismo, a televisão, ela tem um tripé desde aquela época, que é o telejornalismo, os shows e a telenovela. E com isso, com esse tripé, foi abrangendo. Esse tripé foi abrangendo, porque o telejornalismo mesmo, aí depois teve o jornalismo esportivo, teve o jornalismo, sabe, que é um jornalismo mais apelativo. Mas a televisão não pode deixar de ter esse tripé. Por exemplo, os programas infantis, eles deixaram de existir na televisão brasileira por conta do marketing. Não se pode, de acordo com a lei, mais fazer marketing para crianças na televisão aberta, vale lembrar. Isso não está valendo para canais fechados. Então, o infantil na televisão praticamente deixou de exibir. Deixou de ser exibido, com apenas uma exceção. Mas o telejornalismo não. A telenovela não. E nem os shows. Os programas de auditório. Porque eles são extremamente populares e essenciais. O telejornal, por exemplo, mais popular do nosso país, o Jornal Nacional, que foi colocado, entrou no ar em 1959, já há quase 60 anos, ele se difundiu não só como o maior telejornal, mas como o maior retrato de uma sociedade que precisa de informação para não disseminar as fake news, como são ditas hoje. Então as pessoas ficavam extremamente ligadas, religiosamente ligadas em frente à TV na década de 60, 70, até porque não se tem as tecnologias que tem hoje. E aí fala muito aqui sobre os streamings, as multitelas, multiplataformas, que aí a televisão migrou para os computadores, celulares. E com isso, gente, não é que ela perdeu a popularidade, mas ela teve que se reinventar. E cada dia mais se reinventa, se reinventa. E é isso. Vai falar sobre muita coisa, muita coisa. Fala sobre a construção, sobre a implantação de cada TV, sobre, claro, bastidores. Fala sobre a TV empresa e a TV imaginário, né? Que ficou marcado e é marcado na memória de muita gente até hoje. As principais telenovelas de cada década, porque da década de 50 até os anos 60, as telenovelas, na verdade, não eram chamadas de telenovelas, existiam os teleteatros, que aí se viu, então, na década de 70, principalmente, a necessidade de construir uma linguagem televisiva, fugindo do teatro, fugindo da rádio, mostrar que a televisão ela não era só um rádio com imagens, não era só um teatro dentro de uma caixinha, não. Ela tinha uma linguagem própria, uma vida própria. E aí a década de 70 ela é determinante para isso. Ela vai moldar as telenovelas. E vai moldando, e nos anos 80 ela pega ainda mais força. Os anos 80 até meados, ali meiozinho dos anos 90,
ela dita para a sociedade moda, dita costumes, dita jargões. Na década de 70 ainda, tinha uma linguagem muito mexicana, mexicanizada, aqueles dramalhões, até por conta de uma escritora que vai ser comentada aqui, que é a Glória Magadán. Ela foi uma escritora cubana, novelista cubana. Então ela trazia textos carregados. Então, com a entrada de outra pessoa muito importante nesse cenário para as novelas, que falam tanto com o nosso povo, não só com o nosso povo, mas sobre ele, entra a Jeanette Claire, que é uma figura determinante. Ela inspirou gerações de outros escritores. Gente, é interessantíssimo. É interessante porque, assim como muitas pessoas se baseiam em comportamentos, se baseiam na moda dos blogueiros hoje em dia, na década de 70, 80, as pessoas se baseavam nos artistas da televisão. Não que hoje não aconteça, mas foi mais forte. Na década de 50, 60 mesmo, as moças propaganda, as garotas propaganda, elas eram muito visadas. Elas eram, inclusive, uma das mulheres, as mulheres mais bem pagas da televisão. Porque elas faziam a propaganda, falavam sobre um liquidificador, e aí a vestimenta delas chamavam atenção, e o cabelo delas chamavam atenção, e vendiam muito. Elas determinavam, sabe? Eram determinantes para que as donas de casa quisessem alguma coisa, almejassem alguma coisa. E vendia. E vendia. Eram mulheres caríssimas para a televisão. E os anunciantes davam muito valor. Então, gente, a televisão brasileira contada aqui, a sua vida, nesses livros, é excelente. Excelente. Realmente. Porque vai além de... Vai além não. Não é sobre fofocas de artistas no mundo dos famosos. É maquinalmente falado. Maquinalmente que eu digo falando sobre a máquina. Falando sobre a indústria. Falando sobre os custos. Sobre o início mesmo, o nascimento, e até hoje. Lembrando, esses livros foram lançados em 2017, quando a televisão tinha quase 70 anos. Esse ano ela completa 75 anos, a televisão brasileira, vale lembrar. E aí, gente, atualíssimo. Atualíssimo e um documento, como eu disse, para a posteridade. Para quem gosta ou vai estudar jornalismo, eu achei interessantíssimo. Para quem gosta de artes, é interessante. Para quem gosta de televisão e para quem busca entender uma sociedade, é interessantíssimo. Então essas são as dicas de leitura. E lembrando, leitura e literatura não mudam o mundo. O que muda o mundo é o leitor. Obrigado.